A história dos Três Porquinhos sempre foi uma das favoritas das crianças, né? A primeira vez que o conto apareceu foi no século XVIII, e eu tenho certeza que o australiano que começou com isso não imaginaria que uma criatura tão fofinha como um porco podia ser o estopim de um ciclo de eventos que conseguiu mudar os rumos do mundo. A história sempre se repete, a gente tá passando por isso quase 100 anos depois. Será que tem uma explicação para esses ciclos? Ou algum tipo de castigo? Ou só um acaso da natureza mesmo? Bom, são perguntas difíceis de serem respondidas, né? Mas talvez para entender o que acontece hoje, a gente vai ter que estudar o que já vencemos. Vamos falar então hoje sobre a pandemia da gripe espanhola de 1918. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu espero que vocês estejam bem, a salvo, né? Que estão com a família toda em paz. Esse vídeo aqui está sendo feito em 2020 e nesse ano a gente está passando por uma época bem difícil da nossa história, que é a pandemia do Covid-19. Além disso, tem vários eventos diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tem nuvem de gafanhoto, teve chuva demais no início do ano, a gente até esqueceu disso, e muita gente acredita que a gente está sendo castigado de alguma forma, né? Um tipo de castigo divino. Mas será mesmo? Será que é uma coisa tão única na história assim que a gente está passando? Pode ser uma ideia que muita gente tem, porque é o grande perigo da nossa geração. Mas para gerações anteriores que passaram desde o descobrimento do fogo, né, as guerras, doença, isso é só mais uma engrenagem do grande relógio do tempo. Mas por que eu falei sobre o porco? Na verdade, sobre os porcos e as aves, né? Porque originalmente o vírus da H1N1, que é o vírus da tal gripe espanhola, era um vírus que afetava apenas as aves. E de forma nenhuma que isso podia ser transmitido para os humanos. Mas só que tinha um problema. Era totalmente compatível com os porcos. Então, em uma sucessão de eventos, acaba que os porcos começaram a ser os nossos pacientes zero, né? Entre aspas. Mas vamos entender o que estava acontecendo em 1918. A Primeira Guerra Mundial tinha começado em 1914 e ela mudou bastante a sociedade. Ela modernizou vários setores da produção, né, da construção, e você sabe, né, quando tem guerra tem evolução tecnológica, mas nada capaz ainda de conter uma doença. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai para os Estados Unidos, mais precisamente no Kansas em 1918. O Kansas nessa época tinha uma produção rural muito grande, várias pessoas envolvidas com as atividades no campo. Mas olha só o que aconteceu. Nesse tempo a gente está num cenário de guerra mundial, né, e as pessoas para entrar na guerra precisavam de treinamento. Eles aconteciam em grandes galpões cheios dos jovens, e foi um desses que a gripe espanhola atacou pela primeira vez. Mais ou menos 50 jovens ficaram de cama sentindo febre, dor no corpo e se sentindo bem derrubados. Mas até aquele momento era só uma gripe comum, não preocupava ninguém, isso aí não vai derrubar ninguém e a guerra não pode parar. Esse primeiro registro da doença aconteceu em março de 1918, mas o que as pessoas não sabiam é que esse seria o início da primeira onda da gripe. Os soldados americanos começaram a rumar para a Europa. E quando eles desembarcavam lá, eles estavam todos fortes, saudáveis, mas eles começavam a se aglomerar. Então assim, doentes, feridos, estava todo mundo literalmente no mesmo barco. Como você deve ter percebido hoje, o isolamento social é a melhor forma de não fazer um estrago muito grande. Mas como que faz isso na guerra? Você já ouviu falar nas trincheiras? As trincheiras eram basicamente um buraco grande, né, onde os exércitos se escondiam para atacar o outro exército que ficava do outro lado. E o outro fazia a mesma coisa. Daí veio o termo guerra de trincheira. Era praticamente um jogo de batalha naval com um roteiro de Hollywood. Os soldados não deixavam as trincheiras, eles ficavam lá por dias. Onde que era o banheiro? No chão. Onde que eles dormiam? No chão. Onde que eles pegavam doença? Lá mesmo. As trincheiras eram praticamente um forno para tirar doenças fresquinhas de lá de dentro. Mas engraçado uma coisa que eu tava pensando, né? E você deve ter pensado também. Como que chama gripe espanhola se a gente tá falando que ela começou lá nos Estados Unidos? Acontece o seguinte, a Espanha tava neutra nessa guerra. Quando os primeiros casos de gripe começaram a chegar, eles foram os únicos que se preocuparam. Até porque o rei da Espanha tinha pego a doença e estava mal. E os Estados Unidos, que já estavam há algum tempo na guerra, não queriam preocupar o povo, né? Então fizeram o que nunca deve ser feito. Esconderam informação e censuraram a imprensa. E o argumento deles era o seguinte, se a gente fosse preocupar com uma doença, a gente não vai produzir para a guerra. As fábricas, elas precisam de funcionar, a gente precisa de armas. Assim, tem certa lógica? Tem certa lógica, mas não funciona na prática. Porque no total, a pandemia da gripe
gripe espanhola matou o triplo de todos os mortos da Primeira Guerra Mundial. A gente faz uma estimativa que foram de 50 a 100 milhões de mortos. E a gente não tá falando de um número comum não, porque nem em proporção. Você sabe qual que é a população mundial atual? São só 7,8 bilhões de pessoas. Mas em 1918 não chegava nem a 2 bilhões. Se você parar para fazer suas continhas ali, quase 5% das pessoas da Terra morreram. E muito disso aconteceu por causa da segunda onda. No primeiro momento, a gripe espanhola não matou muito, mas quando os americanos voltaram da Europa, matou demais. Afinal, muita gente estava contaminada, né? E os vírus sempre se aprimoram, mas a doença tinha diferenças para o que acontece hoje. Por exemplo, os que mais morriam eram jovens de 20 a 40 anos. Mas por quê? Eles não tinham um sistema imunológico melhor? Exatamente. O que acontece é que o sistema deles era tão bom que ele se defendia bem demais. Isso acabava criando substâncias que degeneravam o sistema deles. Além disso, acontecia tudo muito rápido, né? Tinham vários relatos de pessoas que apresentavam os primeiros sintomas pela manhã e de noite já estavam à beira da morte. Uma realidade bem triste que começou a ser levada mais a sério. Vários lugares dos Estados Unidos adotaram o isolamento social. Os comércios fecharam, a economia quase entrou em colapso. Mas também tiveram aqueles que se beneficiaram com isso tudo. Você pode não saber, mas nessa época tinha uma marca de produtos que lucrava em média 900 mil dólares por ano e acabou pulando o faturamento para 2 milhões e meio de dólares. Por quê? Muita gente acreditava que o Vic Vaporub, podia livrar todo mundo da doença. Mas além do Vic, assim como hoje, muitos mitos sobre curas, malucas apareceram. Um exemplo disso é que lá nas fábricas da Inglaterra, eles tiraram a proibição do cigarro, porque eles acreditavam que ele queimava a doença. Fazia sentido nenhum. Outro jornal britânico falava para todo mundo lavar o nariz com água e sabão antes de dormir, que isso aí podia, prevenir a doença. Mas a gente vai falar de mais alguns mitos quando a gente chegar no nosso próximo destino. Porque assim como um barco que saiu de Liverpool, ela também chegou no Brasil. Um barco que fez escala em Portugal trouxe 72 pessoas que desembarcaram no Rio de Janeiro, na Bahia e no Recife. Nessa época, os governantes brasileiros não tinham muito medo da doença, porque eles achavam que a distância para a Europa era muito longa, que o mar protegeria todo mundo. Mas não foi muito bem assim que aconteceu, não. Agora imagina o cenário. Hoje a gente tem a televisão, tem o rádio, tem a internet, as informações chegam muito rápido, né? Do que a gente deve fazer, como que a gente tem que se proteger, mas nessa época não tinha nada disso. E pra você ter uma ideia, a vacina só foi desenvolvida em 1940. Pensa só, no Brasil foram em média 35 mil mortos, principalmente nas capitais. Inclusive o presidente Rodrigues Alves morreu com a doença. E olha só, vocês vão perceber que muitas coisas são bem parecidas. O sistema de saúde brasileiro da época colapsou imediatamente e com ele o sistema funerário. Não tinha caixão para enterrar todo mundo. E eles começaram a colocar todo mundo em valas comuns. E como ninguém sabia se proteger direito, os coveiros também sofreram com isso. E a maioria morreu. Olha só que cenário pavoroso. O governo achou por bem colocar os prisioneiros para enterrar os mortos. E além do que, a polícia tinha o poder de pegar qualquer pessoa na rua para exercer a função de coveiro. As pessoas na época falavam que os corpos ficavam empilhados nas ruas e que passava uma carroça na rua pegando eles. Um verdadeiro pandemônio. Você deve estar achando essa história muito pesada, né? E ela realmente não é brincadeira nenhuma. Mas você já parou para pensar que ela serve como um alento também? Que olha só como é que a gente evoluiu de lá para cá. Mas naquela época, alguns procedimentos foram adotados e não adiantavam para nada. Por exemplo, muitas pessoas passavam borrifando desinfetante no ar. E isso não servia para nada e não serve ainda hoje. No Brasil era distribuído também o sal de quinina, que era usado no tratamento da malária. Mas não tinha nenhuma comprovação científica de que ele funcionava. Inclusive, esse era o ingrediente principal da água tônica da Antártica, que as propagandas indicavam para todo mundo, mas não servia para nada. Sabe como que a gente percebe que a história é feita de ciclos? Porque a cloroquina, que foi tão debatido, é a evolução desse sal de quinina, que também ficou só no mundo do achismo. Mas olha só, receitas caseiras também não deixaram de aparecer. Aqui no Brasil, nessa época, acreditavam que um copo de cachaça, mais mel, mais limão te livrava da doença. Não funcionou, mas pelo menos a caipirinha foi inventada nesse momento. E serviu também para celebrar, né? Porque tão rápido como começou, a doença também foi embora. Isso aí era só um vislumbre do que estava por vir, né? Que é a década de 20 e os anos loucos. Esse foi um período de transformação no nosso mundo, um período de avanços científicos, nas artes e tudo mais. O mundo depois disso começou a evoluir muito rápido. Vamos só esperar que a gente tenha a mesma sabedoria que nossos avós tiveram para continuar o mundo daqui para frente.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Então não desistem, fiquem bem, se protejam por aí. E ó, toda quarta e todo domingo tem vídeo. Tem vários vídeos aqui pra você assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!